sempre uma alegria estar com vocês. Quero agradecer as irmãs do Leonor. Que coro maravilhoso. Gente, eu não sei vocês, mas desde o começo do culto, uma atmosfera de graça. Na hora do louvor, na hora que as irmãs estavam cantando aqui, eu não sei se a igreja percebeu, mas tinha um coro celestial cantando junto. Não era natural o que estava acontecendo aqui hoje. Só não percebeu quem não quis. Mas quem tem essa sensibilidade espiritual no Espírito, nós podemos entender aquilo que Deus já começou a fazer desde o começo. Ele não vai fazer, Ele já começou a fazer. Atmosfera de graça, de unção, de cura, de renovo, de transformação, de celebração ao Senhor. Glória a Deus por isso, irmãs, obrigada. E que nós possamos estar juntos mais uma vez. Eu falei para elas, quinta-feira, que nós estávamos lá, né? Fui ministrar no Leonor. E eu vou tentar não chorar, tá? Mas eu me lembrei de quando eu iniciei a minha vida como Ministério de Mulheres, lá por volta de 2007, 2008. Eu era uma menina ainda quando foi me colocada a responsabilidade de dirigir um círculo de oração. E eu dirigia, pela graça de Deus, não tinha muita malícia com nada, né, em relação às coisas, no bom sentido. Mas eu não tinha experiência, né, de dirigir pessoas mais velhas do que eu. Tinha irmãs lá que tinha 80 anos, 85 anos, que hoje não está mais entre nós. E naquela época eu disse: Senhor, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui, Senhor. E foram irmãs tão queridas que me ajudaram, que caminharam comigo, que me ensinaram tanto, quanto eu aprendi com aquelas irmãs. E a hora que eu vi elas cantando lá no dia do aniversário, né, da celebração, meu coração se encheu de alegria, uma saudade daquele tempo em que os cultos eram todas as quintas-feiras, era a responsabilidade das mulheres, só que era um culto curtinho, porque todas as quintas nós ensaiávamos para cantar no domingo. E era assim, sempre com uniforme, sainha, com a pastinha na mão. Isso trouxe tanta alegria no meu coração de relembrar tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver nele, tanto aprendizado e tudo que Ele está nos permitindo viver hoje. Hoje nós estamos num novo tempo, em um novo momento que o Senhor está fazendo coisas novas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Nós retomamos esse trabalho com mulheres, que nós vamos dar sequência em nome de Jesus. A pandemia nos deu uma afastada, né? Infelizmente houve um esfriamento, um distanciamento, e ainda a igreja parece que agora que está começando a retomar aquilo que, né, faziam antes da pandemia. E esse ano, como eu disse na reunião passada, que eu creio que esse ano é um ano de frutificação, é um ano de aceleração. Mas nós precisamos entender que se nós queremos colher algo, nós precisamos começar a plantar. Nós precisamos começar a nos disponibilizar para o novo de Deus. O plantio precisa ser feito agora. Amém? Já vai abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, deixa aberto aí um pouquinho. Aleluia. O Senhor, Ele ama estar conosco. Principalmente quando somos nós que criamos essa atmosfera de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Ele. E eu continuo sentindo o Senhor falando, agindo, trabalhando. A presença do Senhor é muito palpável, muito real nessa noite. Aleluia. Antes de começarmos a falar sobre propósitos, nós estamos aí sentindo a necessidade de reforçar esse tema no meio da igreja, principalmente no meio das mulheres. E quando o Senhor me deu esse tema, eu confesso para vocês que eu procurei inúmeras palavras para iniciar essa série. Eu queria achar algumas mulheres da Bíblia que a gente pudesse introduzir com esse tema, mas nada me vinha. Faz dias que eu estou procurando, pedindo ao Senhor uma palavra, e foi na madrugada, no início da noite de ontem para hoje, que o Senhor me deu esse tema. Ele disse assim: filha, nada melhor do que começar pelo começo. Então você vai falar sobre o novo que eu tenho para elas, a novidade de vida que eu tenho para elas. E antes de começar sobre propósito, eu quero só simplificar, que talvez você ainda tenha dúvida do que é propósito. Propósito, o termo
pessoas, do que nos doar às pessoas, do que fazer o bem às pessoas, do que nos disponibilizar o nosso tempo aos outros e levar o reino de Deus a elas. E aí você fala, irmão, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Eu quero só esclarecer para vocês que música, pregação, nada disso é propósito. Vocês sabiam? Sabia disso? Que cantar aqui na frente não é propósito. Que pregar não é propósito. São ferramentas que Deus usa para cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Então você não precisa pregar, você não precisa cantar afinado, tocar um instrumento para cumprir o propósito de Deus. O Senhor nos disponibilizou ferramentas. Cada uma tem a sua ferramenta, tem o seu instrumento, as suas habilidades que Deus vai usar para cumprir o propósito dele na sua vida. E nós, como igreja, estamos aqui para te ajudar a ativar esses propósitos, a manusear essas habilidades, essas ferramentas, esses instrumentos que já estão na sua mão. Porque esse ano o Senhor vai chacoalhar você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: irmã, você está preparado para Deus te chacoalhar? Eita glória! O Senhor já está chacoalhando mesmo. Eu digo isso para vocês com toda certeza no meu coração. Todas vocês têm propósito. Não existe uma pessoa sequer que não tenha um propósito específico de Deus na sua vida. Nós só precisamos descobrir qual ele é, quais são as suas ferramentas, as suas habilidades, para nós podermos usar em favor do reino de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. O novo é aquilo que surge, que não se espera e não se tem. O novo traz o desconhecido, vem carregado de surpresas e expectativas. É gerado muitas vezes por meio da esperança e da fé. Ele vem acompanhado de mudanças que ocupam o lugar do velho. E Deus tem isso para nós. Amém? O novo de Deus vai além da nossa capacidade de compreensão. Ele colore o que não tem cor. Ele faz nascer flor em meio ao deserto. Ele faz chover em terra seca. Ele traz descanso para as preocupações. Ele traz música em meio ao barulho. Ele traz paz em meio à tempestade. Ele traz amor em meio ao ódio. E Ele cura em meio à dor. Isso é o novo de Deus para nós. Aleluia. Em 2 Coríntios, a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém? Sim ou não? E porque muitos de nós não temos desfrutado dessa nova vida em Deus? Por que muitos de nós não temos desfrutado dessa novidade de vida? Porque se nós aceitamos a Cristo, já foi nos disponibilizada uma novidade de vida, sim ou não? E por que muitos de nós não conseguimos desfrutar desse novo de Deus para nós? Então agora nós vamos ler Lucas 5:36. A palavra diz assim: também lhes contou uma parábola, dizendo: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Vinho novo deve ser postos em odres novos. Você pode repetir comigo? Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém tem bebido do vinho velho, tenha bebido do vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Palavras do próprio Jesus. Quero falar com você sobre a situação dessas metáforas que ele colocou aqui. Jesus, vocês sabem que ele era muito didático. Ele usava as coisas simples do dia a dia, do cotidiano, para levar a mensagem do reino de Deus. E naquela época, tanto o odre como as roupas velhas que Jesus cita aqui, era algo muito comum. Eu vou dizer por quê. Mas roupa velha também nós usamos hoje, né? Mas naquela época era muito difícil acesso a roupas, as vestimentas novas.
Não era tão comum igual nós temos hoje o acesso a lojas, até online nós conseguimos comprar roupas. Naquela época não. Eles não tinham costume de compras de roupas com tanta frequência igual nós temos hoje. Então o costume deles era os arremendos. Quando estragavam as roupas, quando estavam muito velhinhas, eles remendavam aquela roupa para poder reaproveitar. O odre era um recipiente de couro que eles usavam para carregar líquidos como azeite e o vinho. Esse odre, ele, quando começava a envelhecer, ele ficava rígido e muitas vezes ele trincava, ele rachava, então aquilo que estava dentro dele poderia ser perdido. Então Jesus diz assim: nós precisamos ser como odres novos, porque nós vamos ter a elasticidade, a flexibilidade de quando esse vinho novo entrar, não rachar o nosso odre. Porque o vinho novo, vocês sabem que ele tem muita fermentação, não é igual ao vinho velho. Então ele gera muito gás dentro do odre. Então se o odre estiver já rígido, na hora que o vinho entrar, ele não vai suportar a quantidade de gás e fermentação. E o que vai acontecer? O odre vai... E Jesus disse assim: isso não pode acontecer. Vou parafrasear. Isso não pode acontecer porque vai ser perdido tanto o vinho quanto o odre. Sabe o que eu entendo com isso? O Senhor, ele não está só preocupado em perder o seu vinho, mas ele está preocupado em perder também o seu odre. Quem são os odres? Somos nós. E ele é o vinho. E quando ele diz que odres velhos podem ser perdidos, ele tem a preocupação de não perder, não desperdiçar nem o vinho e nem o odre. Olha que tremendo. A simplicidade das ministrações do reino de Deus. Como que Jesus usava isso? No contexto literal dessa palavra, Jesus estava se referindo a uma antiga e nova aliança. Ele usa duas metáforas para confrontar com a verdade de uma novidade de vida e a preparação para receber essa novidade. Os fariseus que estavam questionando Jesus naquele momento ali, em qual ele trouxe essa parábola, eles privilegiavam o passado e rejeitavam a chegada de um novo reino, que exigiria deles uma nova postura religiosa. Ao invés de remendar essas tradições judaicas, Jesus veio oferecendo algo novo, o qual eles nunca tinham experimentado. Eles estavam diante do vinho novo do céu. Mas eles não queriam sair do seu comodismo, da sua casinha de doces, do seu comodismo religioso. Eles não conseguiam ver aquilo que estava diante deles. Vocês entendem o contexto e a profundidade dessa mensagem? Aleluia. A Bíblia nos mostra que Deus, ele nos oferece uma provisão completa para toda e qualquer transformação na nossa vida. Então, irmãs, eu quero dizer algo para você, muito sério, que Deus me deu nessa madrugada. Ele me deu essa frase assim: diga para elas que elas não são vítimas mais. Eu não as vejo mais como vítimas. Eu não aceito mais justificativas, porque tudo que eu podia fornecer para elas, conceder para elas, oferecer para elas já foi concedido, para que elas possam viver uma vida de transformação, de renovo, uma novidade de vida em mim. Nós não somos mais vítimas, irmã. Diga para o seu irmão que está do seu lado: irmã, você não é vítima mais diante de Deus. Você não é mais aquela coitadinha que o mundo nomeou você. Hoje você serve a um Deus vivo que te deu todas as possibilidades em Cristo para viver uma novidade de vida. Só não vivemos quando nós não queremos. Oh, aleluia! Como nós podemos trazer essa parábola para a nossa realidade hoje? Jesus estava falando sobre algo literal daquela época, sobre a antiga e nova aliança. Mas nós podemos trazer para os nossos dias de hoje e entender o contexto dessa parábola. A palavra de Deus, ela é viva, amém? Quantos creem que a palavra de Deus é viva? Ela precisa ser atualizada? Precisa, irmãos? Que falácia é essa que nós temos ouvido, que a palavra de Deus precisa ser atualizada? A palavra de Deus sempre será atual. A palavra de Deus não tem, ela é e pronto. A palavra de Deus por si só
novidade de vida se nós estivermos prendidas, presas ao velho. Entenda uma coisa, tem coisas que Deus vai restituir na nossa vida. Eu creio em Deus de restituição. Você crê? Amém? Só que tem coisas que Deus não vai restituir. Por mais que você peça para o seu bem, tem coisas que Ele não vai te devolver. Ele não vai te retribuir, te restituir. Porque tem coisas que Ele quer fazer novo. Novo. Às vezes Ele quer nos dar tantas coisas novas e a gente está se prendendo aos remendos que nós estamos fazendo na nossa vida. Jesus não veio para remendar nada. Jesus veio para dar uma novidade de vida para nós. Então eu quero dizer para você, mulher, pare de remendar aquilo que Deus está querendo te dar novo. Se desprenda do seu passado, dos traumas do seu passado, tantas coisas que vocês viveram, que está te prendendo para esse propósito, para esse tempo novo de Deus para você. Arranque esse remendo da sua roupa hoje e vista essa novidade de vida que Deus está proporcionando para nós hoje. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Nós precisamos nos desapegar daquilo que é velho. Às vezes a gente carrega, principalmente as mulheres, tantas responsabilidades, tanto peso que não é nosso. Às vezes a gente carrega tantos fardos, tantas bagagens, tantas frustrações, tantas decepções, tantas responsabilidades que não era para a gente estar carregando. E a gente está se sentindo cansada, é óbvio, porque tem peso que não é para nós. E por que nós somos tão teimosas em insistir em carregar esses pesos desnecessários? Eu quero dizer para você que o peso desnecessário que você está carregando vai te atrapalhar na sua caminhada, vai te atrapalhar na sua viagem. Se desprenda desses pesos, dessas bagagens nesta noite, para nós começarmos a viver o novo em Deus. Tem uma passagem que eu gosto muito de Jeremias, que Jeremias ele começa a questionar o Senhor, ele diz algumas coisas e depois Deus diz para ele assim: ô Jeremias, meu filho, acho linda a forma como que Deus fala com esse povo. Jeremias, se você está cansado de correr com os homens, como é que você vai correr com aqueles que estão a cavalos? Jeremias, se você está se sentindo inseguro em uma terra de paz, como é que eu vou colocar você na floresta do Jordão? Pegaram isso? Se nós não estamos conseguindo administrar o que nós estamos vivendo hoje, como é que Deus vai fazer com que passemos para o próximo nível? Se nós não estamos dispostos a nos despojar dessas cargas desnecessárias, como é que o Senhor vai nos proporcionar um novo nível para nós? Se nós estamos cansados de correr com os homens, como é que nós vamos conseguir correr com aqueles que estão a cavalos? Há tempo de aceleração. O Senhor está decretando esse tempo de aceleração para a igreja, para as mulheres. Mas nós precisamos nos desapegar aquilo que está nos prendendo ao velho. Amém? Você pode levantar a sua mão, glorificar a Ele, porque Ele está aqui, Ele está falando ao seu coração. Aleluia, santo é o Senhor. E eu te pergunto hoje, se o Senhor derramasse um vinho novo sobre você, da forma que você está hoje, no lugar que você está hoje, o seu odre suportaria esse vinho novo de Deus? Ou será que ele já está tão velhinho, tão rígido, que se o Senhor começar a colocar esse óleo, ele vai se brincar? Faça uma reflexão no seu coração, como está sendo a sua vida, a sua caminhada com Jesus. Se o novo de Deus viesse sobre você agora, nesse exato momento, como é que o seu recipiente estaria para receber esse novo? Reflita nesta noite sobre essa pergunta e eu quero que você medite nessa pergunta durante os dias da semana. Como está o seu óleo para receber esse novo de Deus? Porque às vezes a gente pede tanto o novo do Senhor sobre nós, mas nós não estamos dispostos a nos desfazer desse óleo velho, dessas vestes velhas, para receber aquilo que é novo. Nós não estamos preparados. E o Senhor nos dá conforme a nossa medida e a nossa capacidade.
capacidade. O Senhor respeita a nossa capacidade. O Senhor respeita a nossa posição, a nossa atitude diante dele. Talvez você esteja pensando ou dizendo para si só nessa noite: ah, irmão, você está dizendo isso porque você não sabe o que eu estou vivendo. Eu estou tão machucada, tão ferida, tão frustrada, tão decepcionada, que eu não consigo me movimentar. E eu quero te lançar outra pergunta hoje. Perguntei para vocês se vocês acreditam que a palavra de Deus é pura. Amém? Vocês creem nisso? Tudo que vocês disserem será usado contra vocês no tribunal. Vocês creem nisso? Às vezes nós precisamos de cura, porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a machucaduras o tempo todo. Mas a pergunta que eu faço para você novamente: você está disposta a ser curada? Quantas pessoas que estão machucadas, feridas, mas não querem cura? Você já se deparou com pessoas assim? A cura está disponível. A palavra está disponível. Mas tem muitas pessoas que não querem, se acomodaram no seu sofrimento, na sua dor, que não querem ser curadas. Quantas mulheres que nós vemos que estão com ainda a mentalidade de menina? Quantas mulheres com idades avançadas que nós vemos que ainda estão com a sua mentalidade de menina? Já era para estar vivendo o melhor dessa nova geração de ser mulher, desfrutando da experiência da maturidade, mas ainda estão inseguras e inconstantes na sua caminhada. Deus está querendo confrontar você hoje. O confronto traz cura. Quinta-feira também foi isso, Cristo. O confronto traz cura. Mas nós não queremos ser confrontados. Por isso que às vezes nós nos acomodamos na nossa dor. Sabe o que o diabo quer? Que você continue nesse poço de sofrimento, de comodismo. É exatamente isso que ele quer. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que uma mulher curada e uma mulher posicionada em Deus, ela cura gerações. Uma mulher curada, ela cura gerações. É por isso que o diabo está fazendo com que você fique no seu comodismo espiritual, no seu poço de dor e sofrimento, porque ele sabe que quando você for curada, quando você se posicionar diante de Deus para viver esse novo de Deus em você, ele sabe o que pode acontecer. Essa é noite de despertamento para esse novo, amém? Nós vamos viver essa jornada juntas, amém? Vocês vão abraçar esse propósito comigo? Então diga para a pessoa que está do seu lado assim: ó, no próximo eu quero ver você de novo. Mas você vai trazer mais alguém. Vamos caminhar juntas nessa jornada, irmãs. Ó, promessem diante de Deus aqui do altar. Se você está cansado, Jesus diz: se vocês estão cansadas, sobrecarregadas, confusas, venham a mim, porque eu vou dar descanso para vocês. Ele nos faz livres a ponto de não mais andarmos, mas começarmos a correr. Nós precisamos desfrutar da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, porque Ele nos dá essa possibilidade de não mais andarmos, mas corremos nele. Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Aqueles que estão em Deus caminharão e não se cansarão. Vão começar a acelerar os seus passos para começar a correr e acompanhar aqueles que estão a cavalos. É nesse processo que eu creio para esse ano. É esse processo de Deus
mas de progresso e aceleração. É tempo de caminharmos conforme a nuvem. É tempo de caminharmos conforme a movimentação da nuvem. Quantas pessoas que a nuvem está indo para um lado, está indo para o outro. Dá aquele cochilinho depois do almoço, quando vê a nuvem já foi. Sim ou não? Oh, Senhor. Chegou o tempo de nós deixarmos para trás todo embaraço, para correr a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Precisamos avançar, mudar de nível. Nós não podemos mais nos acostumar com o ordinário e com o natural. Não que isso não seja importante, mas nós não podemos nos acostumar com isso. Sabe por quê? Porque nós somos espírito que possuímos um corpo, e não um corpo que possuímos um espírito. Vocês entenderam a diferença? Nós somos seres espirituais que possuem um corpo. Nós somos criados e gerados para vivermos o sobrenatural, para vivermos o extraordinário. O nosso corpo vai viver o ordinário, mas o nosso espírito precisa estar vivendo o sobrenatural. O nosso espírito precisa entrar no sobrenatural de Deus. Nós não podemos nos acomodar com aquilo que é comum, que é normal, que é ordinário. Gente, eu não consigo me acostumar com isso. Eu ando com um sentido, com uma insatisfação dentro de mim, no meu coração, que parece que as coisas aqui não estão me satisfazendo mais. E eu tenho orado, Senhor, levanta fominhas comigo. Levanta pessoas para correr comigo, Jesus. Levanta essas mulheres lindas aqui do Deus vivo, da Zona Norte, do meu amor, para caminhar comigo, Senhor. Fominhas e sedentas pelo Senhor, que já não satisfazem mais apenas com o culto de domingo, mas querem mais, querem mais, querem mais. Eu estou sentindo minha perna queimar aqui, ó. Gente do céu, é um tempo de marchar, é tempo de correr, é tempo de acelerar, porque Deus está com pressa, Ele está contando, Jesus está contando. A igreja precisa se despertar e cumprir o propósito de levar a mensagem do reino de Deus. Nós precisamos nos despertar e usar as estratégias, as habilidades que o Senhor tem nos dado. Oh, bendito é o Senhor. As pressões que vocês estão vivendo estão te amadurecendo. Para que você coloca o aipim, a mandioca, como é que é a outra palavra? Macaxeira, na panela de pressão? Por que nós usamos? Tem uma que é molinha, né? Cozinha rapidinho. Tem outras que você coloca, ó, fica, para ficar bom. Por que a gente coloca o feijão na panela de pressão? O que a pressão faz com o feijão? Ele vai acelerar o processo de cozimento do feijão para que ele fique apto para o uso, para o consumo. Então a pressão que você está vivendo é um processo de aceleração de Deus na sua vida, para você estar apto para aquilo que Deus está preparando para você. Nós vamos continuar vivendo pressões nesse mundo. Não existe um dia sequer que nós não tenhamos luta, dificuldade, que nós não estamos sendo pressionados, mas não desanimados. A pressão vai te ajudar a amolecer seu coração, preparar você para aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça o sofrimento. Deus não desperdiça o sofrimento. Deus não tem prazer em ver você sofrer. Mas Ele usa o sofrimento, as lutas, as dores que nós temos para trazer algo pedagógico, amadurecimento na nossa vida. Tudo isso faz com que nós venhamos adquirir resistência para as batalhas. Vou correr, gente. O relógio não é convertido. Só para finalizar, que o novo de Deus comece a queimar em seu coração hoje. Não se contente mais com o velho. Faça essa troca agora mesmo de ordens. Faça essa troca agora mesmo. Se você já pegou a pergunta que eu falei para vocês sobre Jesus colocar o vinho novo sobre vocês, você estaria preparado. Se você já se identificou que não, é momento de você fazer essa troca agora. Porque o amanhã nós não sabemos. Faça essa troca hoje. Chega de